Dando continuidade ao assunto que nós estávamos falando, se referindo às novelas e como que elas foram usadas, e como elas são usadas até hoje, como ferramenta social por parte da esquerda. No vídeo anterior eu estava explicando para vocês, falando um pouco sobre Roque Santeiro. Eu vou fazer um resuminho aqui, um pouco breve, sobre qual era a ideia de Roque Santeiro. No outro vídeo eu falei meio que correndo. Como eu havia dito, uma vila chamada Asa Branca, que estava para ser invadida por cangaceiros. Uma vila que era do interior do Nordeste, do estado de Pernambuco. E nessa vila chamada Asa Branca tinha um rapazinho chamado Roque. E quando os cangaceiros quando eles ameaçaram, melhor dizendo, os moradores daquela vila, pedindo para que eles entregassem tudo que eles tivessem o seu dinheiro para que eles não invadissem a vila, os moradores pegaram o seu dinheiro e entregaram a Roque Santeiro. A Roque, no caso, né? Só que o que acontece? O Roque, em vez de entregar o dinheiro para os cangaceiros, ele foge com esse dinheiro, inclusive levando um objeto da igreja da local. Só que aí o que acontece? Com a fuga de Roque, os cangaceiros invadem a vila e entram em confronto com a polícia local. E um dos cangaceiros é baleado. Roque Santeiro, ao fugir, ele se encontra com um desses cangaceiros que havia sido baleado e estava perdendo muito sangue. E Roque tira seu jaleco e entrega a esse cangaceiro. E foge no mundo. Roque Santeiro foge. O que acontece? Depois de passar tudo isso, depois da polícia prender os cangaceiros, encontraram o corpo desse tal cangaceiro que havia sido baleado. Acharam o corpo dele morto, já em estado de decomposição. E muitos acreditavam que aquele era Roque, que havia lutado contra aqueles homens para defender a cidade. E assim criaram a figura mítica do santo protetor de Asa Branca, Roque Santeiro. A cidade começou a crescer porque turistas começaram a querer conhecer a história. E, no caso, a vila ainda, né, começou a prosperar e com o tempo ela havia se tornado uma cidade. Tudo em volta de uma mentira, de um homem que havia morrido para defender a sua terra. Um comerciante chamado Zé das Medalhas ganharia muito dinheiro com isso, pois ele fabricava objetos relacionados a Roque Santeiro. O fazendeiro, senhorzinho Malta, o prefeito, todo mundo lucrou com isso, a tal da burguesia local de Asa Branca. Não acredito. Não vou continuar esse vídeo aqui. Asa Branca tinha um padre chamado Padre Hipólito, que era um padre... Só um minuto, gente. Padre Hipólito é um padre que é visto como velho. Padre Hipólito não parece, né? Aquela pessoa velha, de batina, cabeça branca. Era o padre nesse período onde ocorreu tudo isso. Aí vocês prestem atenção em Padre Hipólito. A cidade prosperou, né, com essa história de um santo que havia protegido o local. Muita gente começou a querer ouvir isso. E a economia de Asa Branca em volta dessa história de Roque Santeiro. Só que no futuro, alguns anos depois, acho que se eu não me engano, 17 anos depois, Roque volta para a cidade. Ele que havia fugido, tinha ganhado muito dinheiro e voltou para devolver o que tinha roubado da igreja. E aí há um conflito, né, com essa elite, né, com Zé das Medalhas, com o prefeito, com o senhorzinho Malta, porque senão se acabasse a lenda, a cidade ia acabar morrendo, porque ela vivia disso. Nesse período, na volta de Roque, quando ele volta para a cidade, também aparece a figura de um padre, chamado Padre Albânio. Preste atenção que eu falei do Padre Hipólito. O Padre Hipólito era um padre velho, de cabeça branca, que usava batina e
bem rigoroso. Já como é que era a figura de Padre Albânio? Padre Albânio era um padre mais novo, era o galã da época. E usava jaqueta, andava de moto. Ele era mais voltado a causas sociais, voltado aos pobres, com a cabeça mais para frente. Tem até uma cena que os dois estão jogando xadrez ou dama, sei lá, os dois padres. Aí você fica bem emblemático aquela figura, um padre de batina, o outro padre bem despojado. O que acontece? Esse Padre Albânio é a representação da teologia da libertação, que é essa teologia que é mais voltada para causas sociais e que na verdade é uma panfletagem de esquerda, né? Como eu havia dito em um outro vídeo, falando sobre teologia da libertação. E a novela mostra isso, com o Padre Albânio como o padre da teologia da libertação, e tem uma visão mais para frente, né? Mais social. E o outro padre é um padre que já está ultrapassado. Aí qual é a moral da novela? O que ele está querendo dizer nas entrelinhas? Está querendo dizer que a religião, o cristianismo, nada mais é do que um mito. Que Jesus Cristo é uma história de um carpinteiro que foi crucificado e que se criou uma lenda em cima disso. E que na verdade esse roque santeiro é a tipificação de Cristo. A asa branca é como se fosse Israel ou o Vaticano, depende do ponto de vista. E aquela elite, Zé das medalhas, senhorzinho Malta, o padre, é a burguesia que oprime o povo através de uma mentira. Essa era a visão que eles queriam passar aqui. Dias Gomes e Janete Claire queriam passar através dessa novela. E não preciso dizer para vocês que tanto Janete Claire como Dias Gomes eram dois comunistas. E a teologia da libertação, como eu disse para vocês, é uma teologia com viés comunista. Aliás, nem é uma teologia, é uma panfletagem comunista. Eu tenho mais coisa para dizer. Essa novela bateu o maior recorde de audiência nos anos 80, a ponto de, no período de Roque Santeiro estar no ar, o SBT tirar sua programação do ar e ainda botar assim: após Roque Santeiro, coloque no SBT. Aí via tudo isso. E no subconsciente, a mensagem que essa novela quer dizer é isso: que toda a religião, o cristianismo, era baseado em uma mentira feita para oprimir o povo. E esse é o discurso da esquerda. O verdadeiro discurso da esquerda é que a religião é o ópio do povo, assim como dizia Karl Marx. E que a religião, que o cristianismo, precisa ser combatido. O cristianismo precisa ser destruído e colocado no lugar dele o Estado socialista, o Estado comunista. Esse é o exemplo que eu dou para vocês através dessa novela Roque Santeiro. Existem outros exemplos de como que as novelas foram usadas para influenciar a sociedade brasileira durante décadas. Eu tenho um professor na faculdade que fala muito sobre Bem Amado, professor Lucas, que também foi escrito por Dias Gomes, e eu falei dela sobre outro vídeo, né? Bem Amado, acho que era uma série, né? Bem uma novela. E que Odorico Paraguaçu e o Padre Hipólito são os dois, o ator que faz os dois personagens é o mesmo. E é isso aí, meus amigos. Meu nome é Thiago Hipólito. Esse é o canal Jornalismo de Direita. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. E dê um like. Obrigado e até o próximo vídeo.